Então, dando continuidade à nossa aula, como eu falei, a resposta imune humoral, ela tem o quê? Os linfócitos B, que participam dessa imunidade, produzindo moléculas de anticorpos, que também são chamadas as imunoglobulinas, que podemos encontrar como receptores específicos na membrana plasmática dos linfócitos B, ou dissolvidos em plasma, lágrimas, saliva, escarro, leite materno, placenta e bile, por exemplo. Então, cada linfócito B tem um anticorpo específico, né, para um tipo de antígeno. Então, tem o antígeno para uma determinada doença, então nós temos o linfócito B, tá? Então, cada um vai ser feito, vai ser fabricado os anticorpos, tá? Por cada tipo, tá? Então, a linfocitose, que é o aumento dos linfócitos do sangue, eles também podem ser feitos, né, estimulados a produção através das vacinas, por exemplo, né, que nós vacinamos os pacientes e eles vão desenvolvendo a imunidade adquirida. No caso de leucemias linfocítica, processos crônicos, hipo ou hiperadrenocorticismo, também aumenta os linfócitos no sangue. Quando nós temos a diminuição desses linfócitos no sangue, que no caso é a leucopenia, são situações o quê? De viroses, agentes físicos e químicos. Então, o que é importante a gente entender? A memória imunológica, tá? Ao final da resposta imune, quando a infecção já estiver terminada, a maioria dos linfócitos B sofre o quê? Apoptose, que você já deve ter visto lá em patologia. Os que sobram são os linfócitos o quê? De memória, que vão sobrevivendo. Por quanto tempo? Depende, né? Por que, por exemplo, nós temos que vacinar pela vacina da gripe, né, todo ano? Por quê? Essa sobrevivência da memória imunológica, da imunidade, no caso ativa, né, adquirida, ela vai durar um ano, tá? Então, por isso que a gente tem que estar sempre se vacinando anualmente. Caso ocorra um segundo contato, né, nesse mesmo tipo de antígeno, essas células vão se multiplicar e combater o invasor facilmente. Então, a apoptose é uma morte celular programada, não é a necrose. A necrose é uma morte celular por uma doença. Agora, quando existe uma morte celular programada, que é uma autodestruição celular, ela requer energia, síntese proteica, né, para executar, e está relacionado ao quê? À regulação fisiológica, à homeostase, né, dessa regulação fisiológica no tamanho dos tecidos, né, que é exatamente o oposto da mitose, e aí nós temos o quê? A finalização da resposta imunológica, tá? E o desenvolvimento da memória imunológica. Aí é só uma ilustração interessante, que é justamente isso. Podemos nos encontrar daqui a alguns anos, né, a memória imunológica, e a nossa resposta será muito mais rápida, tá? Por quê? Porque é uma célula, são células de memória contra um micro-organismo. Tá bom? Isso nós desejamos bastante. Então, resumindo, gente, esse quadro é muito importante. O que é imunidade? É a capacidade do organismo resistir a uma determinada doença. A nossa imunidade, ela pode ser inata, que é determinada geneticamente, ou ela é adquirida, que resulta da exposição anterior a um antígeno. A imunidade adquirida, ela pode ser ativa ou passiva. Então, vamos lá. Quando você tem uma imunidade ativa, é porque o organismo vai produzir anticorpos em resposta a um antígeno. Então, através da doença, a gente pega uma virose, um vírus, né, exposto a um vírus. Vamos pegar aí o coronavírus, né? Então, o paciente vai o quê? Desenvolver uma imunidade ativa adquirida naturalmente, porque ele foi exposto a um antígeno. E aí esse antígeno vai criar anticorpos específicos para essa doença. Agora, nas vacinas, nós temos o quê? A administração de antígenos. Então, o que é vacina? Tem vacina que é de vírus atenuados, de bactérias atenuadas, né? Assim. Então, as vacinas são antígenos, bactérias, vírus, que vão prevenir uma doença futuramente. Então, a nossa imunidade ela vai se desenvolver através da administração desses antígenos.
por exemplo, se alguém for vacinado hoje com a vacina da febre amarela, ela já pode viajar para áreas endêmicas? Não, porque ela precisa de uns 15 dias, né? 10, 15 dias, mas 15 dias propriamente dito, para desenvolver os anticorpos específicos contra os antígenos da febre amarela, tá? Então, a vacina, ela precisa ter um tempo para essa imunidade ativa induzida se desenvolver. No caso, por isso que ela é ativa, né? Ela vai ser ativada para a produção de anticorpos. No caso da imunidade passiva, já é o que? A transferência de anticorpos prontos. Por exemplo, leite materno. Os anticorpos da mãe vão direto para o bebê, né? Para o feto, enfim. Ou através da placenta, ou através do leite materno, certo? Então, são anticorpos prontos. Por isso que é passiva. O paciente recebe passivamente, não faz nada para produzir esses anticorpos. Ou também no soro, no caso de soro. Por exemplo, um paciente que é acometido de um ataque de um cão raivoso. O que ele vai receber? Um soro antirrábico, tá? Por quê? Porque são anticorpos prontos para combater uma infecção já. Não dá tempo de esperar o organismo desse paciente produzir anticorpos, porque o paciente vai morrer. Aqui eu também gosto de falar do exemplo da vacina antitetânica e o soro antitetânico. A vacina antitetânica é a dupla adulto. A gente vai lá no postinho, lá na USAF e toma, e administra, né? O paciente vai receber. Agora, exemplo, né? Tem a tríplice, enfim. Mas aqui eu quero falar o seguinte: o soro antitetânico é o que a gente tem onde? Nos pronto-socorros. O paciente foi atropelado. Tem lá contato, né, com os bacilos do tétano por conta da ferrugem, né, do carro, enfim, que atropelou o paciente, acidente, enfim. Então, os anticorpos estão prontos para combater o tétano, tá? Porque é uma doença grave e pode até o paciente levar a óbito. Então, quais os fatores que influenciam o estado imunológico? O sexo, a idade, a nutrição, infecção, se o paciente, se ele teve contato com infecção, né, no caso, como a gente está falando, né, da imunidade adquirida passiva, imunização, se está vacinado, se o paciente é alérgico, tem distúrbios autoimunes, doenças neoplásicas, doenças crônicas, se o paciente passou por cirurgia, medicamentos, antibióticos, corticóides, anti-inflamatórios que alteram o sistema imunológico, transfusão sanguínea em fatores e estilos de vida. Tudo isso interfere no sistema imunológico do paciente. Eu queria destacar também o exame mielograma, que é um exame realizado com amostra de sangue, mas que é coletado no interior dos ossos. Então, o paciente recebe uma anestesia local, é um procedimento asséptico, então precisa ter luva estéril, antisséptico adequado, tá? Paramentação, dura em torno de 10 minutos, e justamente para auxiliar no diagnóstico das leucemias. Então, no caso, nós estamos falando de coleta de exames laboratoriais, então é só para lembrar vocês que esses exames, eles têm repercussão o quê? Nos pacientes, né, que vão apresentar doenças importantes e impactantes na vida deles. Então, vou falar aqui, por exemplo, das leucemias, né, que tem toda uma assistência padronizada ao portador de leucemias. E esses pacientes, eles vão receber o quê? Transplante de medula óssea. E quando que a gente fala assim, a medula pegou, né, ou não? O que é isso? Porque a medula óssea, ela vai ser implantada, né, ela vai ser administrada no paciente. O paciente que recebe a medula óssea, inicialmente é algo estranho ao organismo, não é dela, né, ela está recebendo, por isso que tem que fazer os testes de compatibilidade. É uma célula nova. O sistema imunológico, ele pode interpretar como aquela célula do transplante como algo estranho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai rejeitar esse transplante. Então, é o sistema imunológico que acaba por rejeitar a medula óssea e esse paciente acaba tendo rejeição do transplante. Então, o que nós esperamos? Isso aqui, um final feliz, né? A medula pegou. Olha que legal. Eu amo esses depoimentos da internet, né? São depoimentos públicos
de que a medula pegou. Eles agradecem a Deus, agradecem, né, por terem o organismo aceitado esse transplante, né? Então, por isso a importância dos exames laboratoriais, acompanhamento da história clínica do paciente e todo um cuidado para que o organismo reaja bem a todas essas situações, tá bom? Eu deixo para vocês aí algumas referências que tem disponível também na internet, esses livros, tá bom? E também um vídeo ilustrativo que também está disponibilizado online para a gente, tá bom? E depois, essas atividades da aula que eu deixei para vocês, eu vou fazer um vídeo à parte, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.